Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos ajudando a Portuguesa na montagem do elenco? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar como é que surgiu essa ideia na Federação Paulista de Futebol e qual é a possibilidade dela sair do papel para fazer com que a Portuguesa volte a viver seus melhores dias. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e esse vídeo é especial para vocês que andaram me perguntando nos últimos dias sobre a possibilidade de a Portuguesa ser ajudada por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Se você não sabe, sou torcedor da Portuguesa e até por isso esse assunto se tornou ainda mais interessante. Nos últimos dias o Robson Morelli, que foi meu colega nos tempos de Diário de São Paulo, assinou uma matéria no Estadão revelando um plano da Federação Paulista em parceria com os 4 grandes do estado para auxiliar a Portuguesa nesse momento de muita dificuldade. Fui atrás dessa história, conversei, por exemplo, com o presidente do Corinthians, o André Sanches, conversei com o João Paulo Sampaio, que é o diretor executivo das categorias de base do Palmeiras, conversei obviamente com o Castanheira e com gente dentro da Portuguesa, além de gente na Federação Paulista e no Santos, para tentar trazer o máximo de informações possíveis sobre esse assunto. Para começar, quero te dizer que essa ideia nem é tão nova assim. Todo presidente que acaba de ser eleito na Portuguesa acaba buscando o auxílio dos 4 grandes. E o Castanheira acaba de ser eleito presidente da Portuguesa, ele tomou posse em 1º de janeiro. No contato que teve com o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, houve uma reciprocidade, as duas partes cogitando alguma coisa nesse sentido. Até porque o Reinaldo Carneiro já havia, em contato com o Orlando Rolo, que é o vice-presidente do Santos, tido acesso a um projeto bem interessante, que especificava uma série de oportunidades, de possibilidades, de fórmulas que poderiam servir para que os 4 grandes tentassem tirar a Portuguesa do seu pior momento em toda a história, desde que foi fundada justamente no ano de seu centenário. A Lusa comemora 100 anos em 2020. E entre outros pontos, esse projeto dizia que os clubes grandes deveriam emprestar jogadores à Portuguesa pagando 100% dos salários. Outro ponto, esse para mim bastante interessante, seria dos 4 grandes ajudarem a Portuguesa na manutenção do Canindé e também do gramado. E em troca eles teriam a possibilidade de, diante de qualquer dificuldade com seus estádios, de jogar no Canindé sem pagamento de qualquer aluguel ou coisa do tipo. O Orlando Rolo ainda previa a possibilidade de a Portuguesa bancar apenas a comissão técnica e todo o restante do elenco ser formado por atletas dos 4 grandes clubes de São Paulo. Bom, vamos falar da parte prática, de como é que tem funcionado desde a conversa do Castanheira, o presidente da Portuguesa, com o presidente da Federação Paulista e que entrou em contato com os dirigentes dos 4 grandes. Todos os 4 grandes se colocaram à disposição para ajudar, mas a chance desse projeto avançar e de a Portuguesa de fato montar um time bem forte, a partir do auxílio ou do empréstimo de atletas dos rivais ou dos co-irmãos, como queira, é pequena. E o primeiro motivo é bem básico. Poucos jogadores que não interessam aos grandes de São Paulo hoje querem jogar na Portuguesa. Vou até dividir com vocês uma declaração que o André Sanches, presidente do Corinthians, me deu enquanto a gente conversava sobre o assunto. Perguntei para ele se existia essa possibilidade de um auxílio, de uma parceria, e a resposta do André foi a seguinte, abre aspas: estamos conversando há pelo menos 3 anos em cima dessa possibilidade, mas os jogadores não querem ir para a Portuguesa. E o motivo dessa recusa é absolutamente compreensível até para quem torce para a Portuguesa como eu e esquece a razão em troca da paixão. Vamos pensar, por exemplo, no caso específico do Corinthians e do Carlos Augusto, lateral esquerdo revelado na base, chegou a ser titular na temporada passada e hoje é a 3ª ou a 4ª opção do Corinthians na lateral. O titular é o Piton, o primeiro reserva é o Sid Clay e o Carlos Augusto e o Danilo Avelar disputam a condição de 3º ou 4º reserva da lateral esquerda. Será que valeria a pena para o Carlos Augusto trocar o Corinthians pela Portuguesa? No Corinthians ele tem a perspectiva de, por exemplo, participar de uma campanha que pode valer o título do Campeonato Paulista, ainda tem no calendário Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. Se ele se mudasse para a Portuguesa, teria só a Série A2 do Campeonato Paulista e a Copa Paulista para disputar ao longo do 2º semestre. Você não sabe o que é a Copa Paulista? Então vou explicar para você. Várias federações pelo país criam campeonatos para serem disputados no 2º semestre por clubes que não participam de nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. É um torneio para colocar a galera em atividade para que os clubes não fiquem com portões fechados por mais de 6 meses numa única temporada. Mas é um torneio de qualidade bem discutível e para o Carlos Augusto não seria nenhuma vantagem ser emprestado para a Portuguesa. Então há essa dificuldade muito grande, apesar da vontade de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, cria-se esse empecilho
de o atleta não querer jogar na Portuguesa, e se o atleta não quiser jogar, por mais que o clube tenha interesse, não há possibilidade de negociação. Bom, já ficou bem claro que dificilmente um jogador do Corinthians defenderá a Portuguesa, apesar da vontade dos dois clubes. Entrei em contato então com o Palmeiras, mais especificamente com o João Paulo Sampaio, que é o diretor executivo das categorias de base. Logo de cara ele lembrou que o Palmeiras tem o mesmo problema do Corinthians em relação a atletas do time principal. Ninguém vai querer se mudar do Palmeiras para a Portuguesa. A opção seria atletas da base. Se o Palmeiras tivesse um time sub-23, poderia ficar mais fácil de encaixar. O Palmeiras hoje não tem time sub-23, então restariam apenas opções do time sub-20. E somente um jogador se enquadra nesse momento nessa possibilidade. De acordo com o João Paulo, esse jogador é o Patrick de Luca, um volante que acabou de voltar de uma cirurgia. Mas o Patrick, que chegou a ser oferecido para a Portuguesa, deve ser anunciado nos próximos dias pelo Bahia. Ele preferiu jogar no sub-20 do Bahia com a perspectiva de alcançar o time principal e ter a chance de disputar competições mais importantes do que jogar na Portuguesa. Então dificilmente o Palmeiras também conseguirá emprestar um jogador para a Lusa, apesar da vontade do clube. O Castanheira, que é o presidente da Portuguesa, até esteve recentemente na academia de futebol do Palmeiras e se encontrou para uma reunião com o Anderson Barros e com o Cícero de Souza. O Anderson, o diretor executivo do Palmeiras, e o Cícero é o gerente de futebol. Mas, diante da falta de jogadores, também vai ficar bem difícil que o Palmeiras dê alguma contribuição nesse projeto. Já falei sobre os casos de Palmeiras e Corinthians, quero te contar agora sobre o São Paulo, que tem mais atletas que já estouraram a idade do sub-20 e que ainda não conseguiram explodir no profissional em relação a Corinthians e Palmeiras. Mas, como nos outros dois casos, também é bem difícil imaginar que a Portuguesa consiga aproveitar alguém. E aí tem uma informação importante que precisa ser contextualizada. A Lusa só tem mais 5 vagas para inscrever jogadores no Campeonato Paulista da Série A2. E o Fernando Marchiori, que é o novo técnico da Portuguesa, ele inclusive deu uma bela melhorada no time desde que chegou. Ele gostaria de usar essa vaga ou com jogadores extremamente jovens, mas que fossem muito promissores, ou com jogadores mais experientes. E aí, ao analisar as possibilidades que ele teria dos atletas da base do São Paulo, não houve ninguém que encantou. Então, a menos que não consiga contratar jogadores mais experientes para essas vagas que restam, o São Paulo e a Portuguesa também não conseguirão chegar a um acordo em relação a esses empréstimos. Ficou faltando falar sobre o Santos e aí sim pode pintar negócio. Pelo menos um negócio. Tem um jogador identificado pela Portuguesa, numa relação divulgada ou passada pelo Santos, que interessou. O nome desse jogador e a posição dele tem sido mantido em sigilo. A Portuguesa teme que o vazamento desse nome desperte a atenção de outros clubes e a Portuguesa acabe perdendo a única oportunidade de se aproveitar dessa ajuda oferecida pelos 4 grandes. Esse acordo certamente não será fechado nem nessa terça de carnaval, nem na quarta-feira, exatamente por conta do feriado, mas a expectativa da Lusa é de que até o final dessa semana esse jogador seja anunciado por empréstimo até o fim da temporada, com parte ou quase todo o salário sendo pago pelo Santos. Seria o primeiro fruto desse projeto sugerido pela Federação Paulista e que teve o aval dos presidentes dos 4 grandes em relação a uma parceria com a Lusa. Lusa, que por sinal ocupa a 10ª colocação na Série A2 do Campeonato Paulista, tem 10 pontos conquistados, está a 1 ponto do Taubaté, que é o último time que se classificaria para a fase de mata-mata. Como é que funciona o regulamento do Campeonato Paulista da Série A2? São 16 clubes, 8 passam para a próxima fase e 8 ficam pela metade do caminho. Os 2 últimos ainda são rebaixados para a 3ª divisão do Campeonato Paulista. Então a Lusa com 10 pontos, ela precisa tirar a desvantagem que tem em relação ao Taubaté, que é hoje o 8º colocado. A diferença é de 1 ponto entre o 8º colocado e o 10º colocado. Ainda há o Sertãozinho, que é o 9º, também com 11 pontos, 1 ponto a mais do que a Lusa. Já foram disputadas 8 rodadas, são 15 no total. A Lusa ainda entra em campo mais 7 vezes e a perspectiva é de melhora, exatamente por conta da mudança no comando técnico do time. O Fernando Marchiori deu uma bela melhorada e já conquistou 2 vitórias em 3 partidas disputadas. Você também pode estar curioso para saber um pouquinho mais sobre o atual momento da Portuguesa. Lusa que não tem campeonato brasileiro para disputar pelo 4º ano consecutivo. Portuguesa que também, por ter caído demais no ranking da CBF, não tem jogado a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil se tornou recentemente uma grande mina de ouro. Qualquer classificação para a fase seguinte garante 1 milhão, 2 milhões de reais, que seriam extremamente úteis para a Lusa. Lusa que tem uma folha salarial atualmente de 170 mil reais por mês. Certamente a menor folha salarial em mais de 2 décadas. Mas, ao mesmo tempo,
A boa notícia para o torcedor da Lusa é que o Castanheira e seu departamento de marketing já conseguiram vários patrocínios que praticamente garantem o pagamento desses 170 mil reais por mês. Então, apesar de toda a dificuldade, de uma série de penhoras, de mais de 300 milhões de reais de dívida, e sim, essa é a dívida da Portuguesa, apesar do risco de leilão do Canindé, e mais pra frente eu vou gravar um vídeo especialmente para te contar como é que anda a situação do estádio da Portuguesa, apesar de todas as dificuldades, ainda há esperança de uma classificação, de um acesso para a Série 1 do Campeonato Paulista, que permitiria a Lusa ter uma rentabilidade muito maior durante o campeonato estadual. A cota do Campeonato Paulista da Série 2 é extremamente pequena, de algo na casa dos 200 mil reais. Já na primeira divisão, a Lusa saltaria para algo na casa dos 6 milhões de reais. Então ela mudaria de patamar financeiro e ainda teria a oportunidade de, com uma boa campanha na primeira divisão do estadual, garantir classificação ou para a Série D do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil. Essas vagas estão restritas hoje para times que disputam e vão bem no Campeonato Paulista da primeira divisão ou para aqueles que fazem sucesso na Copa Paulista, aquele torneio que eu disse agora há pouco, que é disputado durante o segundo semestre. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês a respeito da possível parceria entre os 4 grandes de São Paulo com a Portuguesa. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho que aparece de inscreva-se durante todo o vídeo. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Me segue lá no Instagram, no @JorgeNicola, e use o espaço para comentários para dar sua opinião a respeito de tudo que eu disse no vídeo. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!